Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura. E hoje é de um livro que eu estava muito ansiosa para ler. Ele tá na minha lista de leitura há uns bons anos, que é, gente, Renegados, da autora Marisa Meyer, né? E eu já li um pouquinho dele, deixa eu mostrar para vocês. Eu li quase 25%, né? Eu parei agora ali no capítulo 10. E vou contar aí um resuminho do que eu li até agora. O livro, gente, começa falando sobre a Nova, que é a personagem principal. Nessa parte, ela ainda é uma criança, e aí ela tá em casa com o pai dela, a mãe dela e a irmã mais nova dela, que nos dá a entender que é uma recém-nascida. E, gente, nesse livro, os mundos, eles são divididos... Os mundos não, né? Existem dois legados, que são os renegados e os anarquistas. E aí, nesse começo de livro, quem tá dominando o mundo, né, dominando aquela cidade, são os anarquistas, que eles são vistos como os vilões. E aí, é meio que uma terra sem lei, e é aquela coisa do o mais forte vence o mais fraco. E aí, acontece algumas situações, o pai da Nova, eu confundo o nome dela, ele tem um poder meio de construtor, ele tem uma caneta, e aí tudo que ele... desenha com a caneta, meio que se transforma. Tipo aquela caneta 3D que tinha antigamente, sabe? Meio que isso. E aí, E aí, em dado momento, a irmã mais nova da Nora, né, que é um recém-nascido, tá doente. E aí, como eles estavam nesse mundo que não tinha lei, era muito perigoso, tudo era de muito difícil acesso, eles pediram pro tio Ice, que dá-nos a entender que é um irmão ou da mãe dela ou do pai dela. E aí, pra pegar remédio e tal. Em dado momento, gente, simplesmente entra um cara na casa deles e mata a família dela. Mata o pai, mata a mãe e mata a irmãzinha dela. E ela só consegue sobreviver porque nesse momento o poder dela se manifesta. E aí é meio que a gente descobre que não é todo mundo que tem poder. São algumas pessoas apenas. E aí o poder dela, eu vou até ler aqui pra vocês, porque no início do livro, ó, tem meio que uma ficha técnica com o nome, o apelido e o poder, né? Porque quando eles meio que estão os anarquistas, eles usam meio que um codinome. E os outros também usam, né? Ela é a Pesadelo e ela não consegue dormir e pode fazer os outros dormirem com um toque. E aí é isso que ela faz. Ela encosta no homem e ela faz ele dormir. E aí nisso esse tio Ice dela chega e aí mata o cara. E daí ele fala, eu vou cuidar de você. E aí a gente corta pro novo capítulo, já tem um passar de tempo. A Nora Nova, fico confundindo o nome dela, já é adulta barra jovem adulta, né, no caso. Pelo meu entender, ela deveria ter ali uns 18, 19 anos. E aí ela tá num desfile alegórico. E aí que a gente descobre que agora quem domina, quem comanda, né, a cidade são os renegados, que seriam, gente, os heróis. E aí eles criam leis e tal, e o mundo assim. E aí os vilões, eles são controlados, né, os anarquistas, né, eles são controlados. Inclusive, a gente já descobre aí que o tio dela, que salvou ela lá, morreu num desses ataques entre... Eu vou falar heróis e vilões porque é mais fácil. E a gente descobre, e aí a gente descobre que ela tá lá pra matar o capitão. Porque a gente descobre que esse grupo dos renegados, ele surgiu da necessidade mesmo. Porque, como eu falei, era uma loucura, não tinha leis. E aí pequenas pessoas que tinham ali poder manifestaram, se juntavam aos renegados e combatiam ali pequenos crimes. E aí isso foi aumentando a quantidade até que eles conseguiram combater esses vilões. E aí eles são muito pouca quantidade. E no caso só é a Nova e os amigos dela, que não sei se são bem amigos. E ela tá lá, em dado momento ela tá lá pro plano, porque ela, nesse desfile alegórico, pra homenagear os heróis. E eles vão tá lá. E aí ela quer matar o capitão, que é o líder, né? Que é quem começou o grupo. E aí, em dado momento, quando ela tá ali, né, fazendo, como eu poderia dizer, um estudo de campo, uma criança esbarra nela, e aí ela caminha um pouco essa criança, e aí um cara pega ela e xinga ela e fala assim, para com isso aí que eu vou te levar presa. E aí a Nova fica tipo, que é isso? Daí ela vai ver, ela descobre que essa criança tinha roubado uma pulseira dela, que a gente não sabe de onde veio essa pulseira, mas dá a entender que é dos familiares dela, é algo sabe, que ela tem ali algum apego emocional. E aí essa criança arrebentou, daí esse cara que ajudou é um dos renegados. Inclusive, mais pra frente a gente descobre que esse cara específico, eu vou até falar o nome dele aqui que eu esqueci, gente. É muito personagem, eu ainda não decorei o nome de ninguém.
ele é o Rabisco, né? O nome, o codinome dele. E o nome dele é Adrian. A gente descobre que ele é filho do capitão, né? Filho adotivo, porque o capitão é homossexual e aí ele, o parceiro dele também é um membro ali do negócio. E aí tá. E aí ele conserta a pulseira dela, porque ele tem o mesmo poder que o pai dela. Eu não tinha me tocado, eu me toquei agora quando eu fui pensar. Ele tem o mesmo poder, ele tem essa canetinha que tudo que ele desenha, ele vira realidade e faz o negócio. É meio complicado esse poder dele, eu vou até ler. Ó, fala aqui. Consegue dar vidas aos seus desenhos e artes. É isso o poder dele. E aí tá, e aí ela se despede, fala, não, tem que fazer alguma coisa. E aí ela vai completar o plano dela, que é matar o capitão. Ela tenta matar ele com um dardo, com um veneno que tinha que acertar no olho. Ela erra, acerta na nuca dele. Não tem o efeito. E aí, porque eles ali, o capitão e o marido dele e o resto da galera são, tipo assim, do alto escalão dos heróis, né? Então, eles não trabalham mais em campo, eles ficam mais ali na parte burocrática. Quem fica no campo é meio que os estagiários, entendeu? E aí vem um monte de gente, vem uma moça. Será que tem aqui ela? Tem, ó. Vem a monarca, que o nome dela é Dana, que se transforma em um enxame de borboletas. Não entendi esse poder, eu achei bem michuruca, meio que ela só voa. E ela e mais várias outras pessoas pra tentar pegar a Nova. E aí, gente, a gente tem uma batalha, uma batalha não, exagerei. A gente tem ali uma briga, daí a Nova consegue fugir de todos eles, ela ataca todos eles. E aí, gente, em dado momento aparece um cara misterioso com uma armadura, tipo o Homem de Ferro, que eu só consegui imaginar dessa maneira. E começa ali a brigar com a Nova também, e aí eles vão brigando e tal. E aí a Nova, em dado momento, fala uma frase pra ele, que eu não vou lembrar agora. E aí ele fica tipo assim, e aí nisso, quando ele dá um susto, ela consegue botar a mão nele e fazer ele dormir. E na verdade ela dá uma facada nele. Ela dá uma facada e bota ele pra dormir. E aí tá. E aí passa um tempo, a gente descobre que a Nova conseguiu fugir. O cara acorda. E aí nisso a gente descobre que esse cara, na verdade, é o Rabisco, né? É o Adrian, só que ele não tava com o Rabisco. Porque uma coisa que ele não gosta dos renegados, porque eles criaram as leis e eles criaram leis que eles mesmos têm que seguir, né? Então eles não podem sair fazendo qualquer coisa. Eles têm que seguir as leis que eles mesmos criaram. Então, antigamente, quando eles começaram, eram amadores, eles podiam simplesmente chegar, ir lá, descer o cacete na pessoa e deu, prender. Mas agora tem as leis. Igual a polícia, né? A polícia não deveria chegar batendo, tem ali a maneira como ela tem que agir, né? E eles também. E ele meio que não concorda com isso, porque ele acha que, tipo assim, cara, isso tá prejudicando a gente. E aí meio que ele cria ele se auto-intitula algum nome, mas eu esqueci. E aí tá, a gente descobre. E aí, com isso, a gente vai desenrolando umas coisas, não tem muita importância. E aí, a gente descobre que a mãe dele também era dos renegados. E ela foi morta. E aí, encontraram no corpo dela uma frase, um papelzinho com uma frase. Exatamente a frase que a Nova falou pra ele lá. Por isso que ele ficou espantado. Aí, ele fica encucado e ele fica tipo, não, mas dá pra ver que é uma pessoa muito nova. Não tinha como ter sido ela que matou a minha mãe. E os anarquistas, gente, eles meio que, tipo assim, só sobrou eles ali, né? A Nova e tipo, 3, 4 amigos dela. E aí, eles moram, gente, embaixo de uma estação de trem abandonada, é onde eles moram. E aí, né, os estagiários ali, outros estagiários dos renegados vão até esse túnel, porque como alguém tentou matar o capitão, eles só, tipo assim, só tinha eles do grupo inimigo, então meio que, tipo, galera, foi vocês, né? Só que a Nova, ninguém conhece ela. Ninguém sabe a quem ela tá associada, ninguém sabe a aparência real dela. Então eles não têm certeza se ela faz parte ou é uma pessoa só, tipo, sozinha, sabe? Querendo alguma coisa. Mas ela faz parte. E aí, um grupo desses estagiários peçonhando com poder invade lá, destrói tudo deles, a comida que eles tinham, que é muito difícil pra eles conseguir comida. E daí tem uma das amigas da Nova que ela controla abelhas. Ela é muito mais legal que a borboleta. E aí um dos caras vai lá, invade, tipo, onde ficavam as abelhas e destrói todas as colmeias das abelhas. E é isso, gente. Eles chegam lá aperreando e aí tem uma dessas estagiárias que ela solta gelo. E aí ela começa a congelar uma das outras meninas, né, que também é amiga da Nova. E aí nisso chega o carinha, o Adrian, com a armadura, né? Então, de forma. E daí xinga eles, fala: Nossa, você tá. Isso não é o método, né? Você tá querendo arrancar a verdade dela, tentando congelar ela, matar ela. E
E aí ele dá o migué ali, daí faz eles ir embora, e aí ele começa a pedir pra ele aonde tá a Pesadelo, né? Que ele só conhece ela assim. E aí eles conversam, falam, não sei nem quem é Pesadelo, menino. Quem é Pesadelo? Daí ele fala, vocês conhecem sim? Daí ele fala, não sei, nunca vi. E aí tá. Eu esqueci de falar uma informação que em dado momento, um desses amigos da Nova, eu ainda não decorei o nome de ninguém, gente, mal sei o nome deles. Ele sugere pra ela, tipo assim, como você não sabe sua aparência, por que você não se candidata a entrar lá nos Renegados pra ser uma espiã lá dentro? E ela fala, tipo, não, né, por que eu faria isso? Daí, nesse momento, daí ele fala com os amigos dela e fala assim, olha, não vim fazer mal pra vocês, porque eu não tenho aqui provas que vocês fizeram uma coisa, mas se vocês verem a Pesadelo, digam que eu tô atrás dela pra matar ela. E aí, nisso, e ela escutando, porque ela tava escondida. E aí ela fala, é, mas agora mesmo que eu vou me candidatar. E é exatamente nessa parte que eu parei, gente, ó. Última frase dela. Mas eles não sabiam sobre ela. E essa era a única vantagem que tinha. Nova a usaria. Que é que ela vai entrar como... Aqui, ó, aparece o nome dele. Ele se usa, quando ele tá de armadura, ele se chama de Sentinela. E é isso, gente. Tudo que aconteceu nesses 24% que eu li, quase 25%. Até o capítulo 10, eu estou gostando bastante desse livro, principalmente igual a morte dos pais dela. A gente não consegue saber quem que matou. Foi os heróis? Foi os vilões? Porque ambos os lados, a gente percebe que tem coisas problemáticas, então a gente não consegue saber. A mesma coisa com a mãe dele, do Adrian. Quem matou ela? Será que foi os vilões? Porque dá a entender que foi os vilões, mas será que não foi os heróis? Porque a gente consegue ver ali que tem uma questão de caráter ali, em ambos os lados, porque tem gente problemática do lado dos vilões e tem gente problemática do lado dos heróis. E eu tô gostando bastante, eu acho que isso que me deixa incógnita e tô querendo saber o desenrolar. No meu entender, principalmente pela capa do livro, vai ser um Enemies to Lovers, né? Porque ainda a capa tem os dois e fala assim, ele quer justiça, ela quer vingança. E eu acho que vai ter um romance aí no livro, ainda não cheguei, eles tiveram só esse breve contato e estou curiosa, gente, então vem comigo terminar não, né? Quando eu chegar em 50%, eu venho aqui falar mais um pouco da história. Então, gente, voltei depois de uns 2 dias e eu finalmente cheguei no 50%, né? Tô na página 299 e no capítulo 22, né? Na verdade, eu li 51%. E, gente, o que eu estou achando do livro até o momento? Eu estou gostando muito. Tô super curiosa pra saber como é que o livro vai se desenrolar. Outra coisa que eu tô curiosa, porque ele é uma trilogia. E aí eu fico, tipo assim, porque ele tem uma energia muito de livro único, sabe? Tipo, eu não entendo como que essa história aqui vai virar mais 2 livros. Mas tô curiosa. E assim, desde da super resenha que eu dei, que depois eu fui editar, gente, eu simplesmente, o material bruto tinha quase 15 minutos eu falando do livro. E muitas coisas eu falei e eu me precipitei. Tem alguma coisa que eu me precipitei, mas eu nem lembro. Enfim, não aconteceu grandes coisas. Ela segue o plano dela, então ela vai lá, se inscreve para o teste que tem dos renegados e ela passa porque a equipe do Adrian aceita ela, né? Porque meio que tem vários grupos, né? Várias equipes, e aí uma das equipes pode aceitar ou todo mundo rejeitar. E aí todo mundo rejeitou, menos a equipe dele, aí ela foi desafiada, porque pode fazer isso, né? Se uma equipe achar, tipo, meu Deus, vocês estão contratando essa pessoa por quê? Pode desafiar, e aí o candidato tem que batalhar com uma pessoa do grupo que rejeitou. E aí ela faz isso, e aí ela escolhe bem o cara que pisou lá nas colmeias da amiga dela, né? E aí ela desmonta ele e todo mundo fica tipo, chocada. E aí agora ela, em vez de usar o codinome de pesadelo, não pode, porque estão atrás dela, ela usa insônia. E aí o poder dela, ela esconde e basicamente ela só usa que ela não pode dormir, ela não consegue dormir, né, no caso. E foi isso que aconteceu, daí agora a parte que eu tô, ela tá conhecendo o prédio lá dos renegados, investigando, e aí ela vai entendendo, daí ela conhece o que é o bandido, no codinome dele, que é uma criança de 10 anos que eu tinha falado. E aí ela fica, tipo, super curiosa, tipo, por que eles estão tirando sangue dele? Por que ele precisa viver em quarentena? E aí ela fica assim. E é isso que aconteceu, gente. Ela vai investigando, ela vai perguntando tudo, né? Tem uma parte que ela pede do sentinela e todo mundo fica, tipo, não, menina, é um impostor. E o Adra fica, tipo, Jesus.
Mas tô gostando bastante, gente. Se vocês estiverem na lista, leiam. Eu ainda não terminei ele pra dar uma resposta final, mas eu tô gostando bastante. Não li o suficiente que eu queria ler, né? E como eu falei, passou 2 dias e eu li o restante hoje, né? Dos 50%. Então, assim, eu acho que hoje eu termino ele, ou talvez eu leia mais 20%, 25% dele, né? Mas é isso, gente. Tô gostando bastante. Por enquanto, 4,5 estrelas. Assim, não tá sendo meu favorito, não, né? 5 estrelas, assim, uma obra-prima. Mas 4,5 é uma nota muito boa. E é isso, gente. Isso é minha opinião por enquanto. Não aconteceu nada de muito relevante até o momento. E tô muito curiosa, muito mesmo, pra saber o desenrolar. E provavelmente, quando eu terminar ele, eu já vou seguir pros outros, né? Então é isso. Vamos ler mais 25%. Então eu volto no 75? É, 75. Ou a matemática em dia. Jesus, é uma conta básica. Enfim, é isso, gente. Então, gente, cheguei em 75% na página 442. E, gente, o começo do livro acontece muitas coisas e daí depois vai ficando um pouco mais devagar as coisas. Então, como eu falei anteriormente, agora também não aconteceu assim grandes coisas. O que foi só ela tá aí nessa vida dupla e aí teve um acontecimento que foi assim mais marcante. Que o bibliotecário, tem uma pessoa que é o bibliotecário, que tudo que ele, alguma coisa assim, tudo que ele lê, ele não esquece, alguma coisa assim, o poder dele. Mas ele também é contrabandista de armas, é ele que fornece armas pros anarquistas. E aí começa uma investigação mediante aquela arma da Nova, né, que ela usou, pesadelo, né, no caso. E aí eles chegam nesse homem, só que ele, tipo assim, ele fala, minha filha, eu vendia armamento pra eles há 10 anos atrás, quando os anarquistas eram quem dominava, agora eu não vendo mais. E aí começa uma investigação. E aí a Nova conta pros anarquistas. E aí a moça, que eu esqueci o nome dela, que é responsável pelas bombas, fala assim: não, vou falar com ele. A gente tira tudo que tem ali de ilegal que possa prejudicar ele. E aí eu vou dar ali, deixar alguma pistinha, alguma coisa pra vocês entrarem. Vão ver que não tem nada demais. E aí vou embora. Só que a moça da bomba enganou a Nova, gente. E ela decidiu que ia matar o Adrian. Ela decidiu. E aí ela fez todo um plano, não contou pro bibliotecário que eles iam lá. Quase que ele confessa que a Nova era pesadelo. Um caos, gente. Aí também depois o Adrian some e aí aparece o Sentinela. Aí a Nova fica pé da vida com o Sentinela, dá uns tiros nele. O caos rolou. Os renegados, eles decidem então que eles vão ali invadir pra investigar lá o metrô. E aí eles têm que fugir de lá, eles fogem, vão pra onde a Nova mora agora. Ah, gente, eu já ia esquecendo de falar uma coisa que acontece, que tem aquele moço que ele controlava as crianças igual uma marionete, né, o poder dele, que ele tá preso. E aí o grupo do Adrian pede lá pro pai dele e tal, pra ele interrogar em relação a pesadelo. E aí, gente, só que o cara sabe como é que é a Nova. Ele sabe que a Nova é a pesadelo. E aí eles têm que ir lá interrogar ele. A Nova tenta de todos os jeitos não ir, mas ela tem que ir. Daí ela fica, tipo, assim pra ele. É uma cena muito engraçada. Mas ele não conta que é ela, assim. Assim, tá muito óbvio, porque todo mundo, quando eles vão investigar algum que é vilão pedindo sobre o pesadelo, as pessoas fazem, tipo assim, e olham pra Nova, tipo, ué, aquela ali, sabe? Então, tô muito curiosa pra saber o desenrolar. Eu quero muito ver como o Adrian vai reagir quando ele descobrir que a Nova é a pesadelo, que é a pessoa que tá do lado dele. E também eu tô muito curiosa em relação ao assassinato da mãe dele, né? Porque tudo me indica, gente, que não deve ter sido os anarquistas que mataram a mãe dele, e sim os próprios renegados. E eu não sei porque eu sinto uma energia negativa dos pais dele. Eu sinto que foram eles mesmos. Mas enfim, vamos ver agora, vamos terminar o livro. Como eu já disse, é uma trilogia. Então eu acho que também não vou ter essas respostas nesse livro. Talvez termine com ele descobrindo que é a Nova. Talvez, não sei, vamos ver. Então agora vamos, né, pro 100% do livro, vamos terminar essa leitura que até agora, gente, 5 estrelas, tô gostando bastante. Então, gente, voltei, 100% do livro lido, concluí ele, né, e a minha opinião final. Eu gostei muito, gente. No começo eu tinha falado que por enquanto ele era 4,5, mas se tornou uma leitura 5 estrelas. Eu gostei muito. E assim, não aconteceu grandes coisas. O que aconteceu foi que ela continuou ali na vida dupla dela, até que aquela amiga dela, não sei se eu diria se são amigas,
A da bomba chega pra ela e fala: Ó, ou você ajuda aqui eu no meu plano pra matar essa galera, ou eu vou entregar a sua aparência, eu vou entregar você. E aí ela fica tipo: Ah, não, na verdade, começa o capítulo depois do 75, que ela, o Max, né, que é o bandido, que é o menino lá, ele se machuca dentro lá da quarentena dele, e daí ela entra lá dentro. E aí ela desmaia. E aí ela descobre o que é o poder dele, porque ele pode roubar os poderes dos outros, né? Inclusive o Adrian entra lá e salva ela e ele rouba o poder dele, né? O da Nova, a gente sabe que até então ele não roubou, mas assim, ainda não foi testado porque eles acham que o poder da Nova é não dormir, mas ela pode fazer as pessoas dormir. E aí aconteceu isso, e aí o Adrian começa a ficar muito caidinho pela Nova, e aí ele fica assim. Aí tem um momento que ele vai na casa dela, de surpresa, e aí tá todos os bandidos lá, eles têm que se esconder, e ela fica tipo, nossa. Aí ele também convida pro encontro, que não é bem um encontro, e aí nisso ela faz uma armadilha junto com a amiga dela lá da bomba, pra fingir a morte das duas, pra ele parar de ir atrás da Pesadelo. E dela também, né? Só que aí o tiro meio que sai pela culatra. Não entendi nada, essa parte ficou um pouco confusa. Porque então ela consegue fazer a morte aí da Pesadelo, só que em vez dela fingir a morte dela, né, a moça da bomba, ela começa a meio que discutir ali, conta tudo o plano pro Adrian, fala assim, ó, a gente fingiu, a gente ia fingir pra gente fugir, não sei o quê, a Pesadelo tá morta, mas eu vou fazer isso. E aí ela espalhou, gente, eles estavam no parque de diversão, isso foi no encontro que não era bem um encontro. Ela espalhou bomba por todo o parque e aí ela começou a explodir. E aí ele percebeu que o poder dela, ele achava que ela tinha algum tipo de mecanismo que ela ativava as bombas, mas ela ativa a bomba pela mente. E aí ela começa, gente, a estourar bomba por tudo. E aí nisso, a Nova, tipo assim, ela tava com ele, daí ela caiu, fez uma armadilha pra ela cair no alçapão, daí ela falou, continua sem mim e tal. Aí ela virou um pesadelo, daí aconteceu o fingimento das duas. E aí a Nova volta. E aí nisso, quando a Nova volta, ela simplesmente dá um tiro na amiga dela. E eu fiquei assim, mulher. E aí, de início, eu pensei assim, ah, ela, né, faz parte do show pra fingir que a moça da bomba morreu. Mas eu acho que ela morreu mesmo. Eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus. Porque, tipo, ok, ela falou ali que ia entregar ela pros renegados, falar qual era a aparência dela. Mas, tipo, meu Deus. Fiquei apavorada. Esse é um plot no final que eu já imaginava. Porque quando um personagem ele é citado várias e várias vezes, a gente já imagina que ele provavelmente tá vivo, né? E é o que aconteceu, gente. O Ice, o tio dela tá vivo. Não entendi muito bem, porque simplesmente parece que ele tá meio que. Sei lá, ela do nada ela entra numa catatumba, sabe? Aquelas coisas de. Fica só os ossos assim. E ela começa a falar com os ossos se mexem. E aí do nada o tio dela fala: Ah, eu tô orgulhoso de você, pesadelo. E aí termina o livro. Ah, inclusive o Max, né, o bandido, ele rouba o poder do Ice. Junto com o pai lá do Adrian, um dos pais do Adrian, que usa ele meio que ali como escudo contra o Ice. E aí, Ace, acho que é Ace, não Ice. E aí, o Max rouba o poder do Ice. E é isso, gente. Foi isso que aconteceu. Eu fiquei, não vou mentir, eu fiquei esperando que já fosse nesse livro que o Adrien ia descobrir quem era a Nova. Que a Nova era a Pesadelo, né? Tava empolgada, eu falei, ai, quero descobrir a reação dele, quero ver, mas não foi nesse. Inclusive, ele tá caidinho pela Nova, tá apaixonadinho. E eu tô tipo assim, Jesus. E aí, nesse final, uma coisa, um fato importante que aconteceu também foi que a Nova se machucou lá, desmaiou lá na quarentena do Max, e aí ela foi levada pra enfermaria, ela deu uma desculpa lá e saiu pra investigar. E aí ela encontrou onde os renegados guardam como poderia dizer, tipo um museu. E aí lá ela encontra o escudo do Ice, do Ace, do tio dela. E aí ela vai analisando e pega, e aí ela descobre que aquele que tá lá é falso. E todos os renegados meio que inventaram uma história desse. Por trás desse coisa, pra esconder que na verdade eu não sei, não entendi muito bem o que aconteceu, mas basicamente era um falso. Que a história que teve como o Ice morreu foi que simplesmente um lado dos pais do Adri, pra mim, os dois são igual. Enfiou uma adaga, alguma coisa assim, nesse negócio que tinha poder. Enfim, é uma coisa bem confusa. Mas na verdade, ela, como ela conhecia, ela falou, é falso. E aí nisso chega um dos moços do primórdio do Renegados, que não é um dos pais do Adrian.
Começa a conversar com ela e fala que não, que o outro é muito poderoso e não pode cair em mãos erradas. E fica guardado em um lugar secreto. E aí é nisso que termina o livro, na verdade. Que ela chega pro tio dela e fala: Eu sei onde tá o seu coisa, o seu escudo. E aí ele fala: Muito orgulhoso de você, pesadelo. E é isso, gente. Isso foi o que aconteceu. Eu tô muito curiosa. Inclusive, já vou mostrar pra vocês que eu, ó, já baixei os outros dois. O próximo, gente, se chama Arqui-Inimigos. Ó, esse aqui é o próximo. E eu já vou começar a ler hoje. Eu gostei muito, gente. Quem adora livros assim de, uh, de distopia, né? De distopia, de governos, de política e também essa questão de um romance onde pessoas estão em lados diferentes. Ai, eu gosto muito, gostei bastante. 5 estrelas, favoritei. Assim, tem alguns pontos negativos, em alguns momentos, uns furos e tal, mas assim, nada relevante. E eu gostei bastante, gente. Essa é a minha opinião final do primeiro livro da saga dos Renegados, né, da trilogia. E provavelmente vamos ter outro vlog de leitura deste aqui, né, do segundo livro, porque eu gostei muito, eu quero muito gravar. Vou tentar fazer esse segundo livro uma coisa mais tranquila, porque eu sinto que aqui fica muito robotizado, né? Eu vim, tipo, 25%, 50%, 75% e agora 100%. E aí eu acho que fica meio cansativo. Vou tentar fazer uma coisa mais natural, talvez. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de comentar, de curtir e de se inscrever aqui no meu canal. E um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.